Olá! Estudar a língua portuguesa e outros idiomas associados à literatura a fim de dar aulas ou trabalhar com traduções. Esse é o papel do profissional formado em letras. O mercado de trabalho está constantemente aquecido, uma vez que a carência de professores e a procura por tradutores é cada vez maior. E esse é o tema do Conexões Profissões de hoje. Para nos trazer mais informações sobre o assunto, recebemos aqui no estúdio a Dila de Moura, coordenadora do curso de letras da Unicinos, e ainda as alunas Lilian Reis e Jade Garcia Rocha e a egressa Aline Nardes dos Santos. E você, quer saber mais sobre o assunto? Esse é o Conexão Profissões de hoje. Desenvolver habilidades em produção e análise de textos, traduções e críticas de literatura são algumas das competências desenvolvidas pelo profissional de letras. E qual será o perfil ideal para esse profissional? Bom, na verdade eu começo com essa pergunta, né, Júlia? Então, professora Adila, eu gostaria de saber qual é o perfil de quem escolhe o curso de letras? É uma satisfação participar desse programa Conexão Profissões. O perfil de letras está associado às áreas de linguística e da literatura. Evidentemente que letras envolve competências no âmbito da leitura, da escrita, no conhecimento e desenvolvimento de competências linguísticas também nos idiomas. Nós trabalhamos com a oferta de inglês e português, espanhol, português e inglês também, sim? Então, algumas competências são essenciais para desenvolver. São competências que envolvam o desafio de pensar em trabalhos coletivos, também no desenvolvimento pessoal, né, de organizar sua biblioteca e em busca de pesquisa que existe na área, especialmente nós temos um pós-graduação em linguística aplicada, o desenvolvimento da produção escrita, que é um trabalho contínuo, desde o profissional que entra, inicia o curso, isso é para a vida inteira, né? Buscar uma competência de escrita. Atualmente a gente trabalha dentro da pesquisa linguística aplicada com a questão de gêneros textuais. Então, essas perspectivas de entender um gênero textual, o seu papel social na formação de um futuro professor que possa agir em sala de aula com a produção e o trabalho na escrita de um futuro aluno, que isso faça sentido em sua vida, é fundamental. Então, um profissional que goste de lidar com pessoas, que tenha essa perseverança, né, de tratar das questões que envolvam a linguagem, desde a questão da investigação científica da própria linguagem, né? Os fundamentos que são os teóricos, a busca por essas referências, até o entendimento de que sua profissão se dá pela continuidade até o fim, né, o momento que ele desejar. Então, diz assim, bom, eu estou aqui para fazer que diferença em sala de aula? Tanto no âmbito da língua portuguesa, do que envolve literatura e dos idiomas, né, com os quais nós trabalhamos, que é espanhol e inglês. Bom, e a gente está aqui com a egressa Aline, né, que hoje faz mestrado, e também com duas alunas, então, a Lilian, que é de português e inglês, e a Jade, português e espanhol. Quero saber de vocês, meninas, então, por que vocês escolheram fazer o curso de letras? Bom, eu sempre tive um interesse pela carreira docente, até pensei em cursar História durante o ensino médio, mas a paixão pelas letras falou mais alto, porque eu sempre gostei muito de português e também tive uma experiência muito boa aprendendo inglês na escola, então isso me motivou a escolher então, letras português e inglês como graduação. Isso. Acredito também que a minha motivação, né, para escolher o curso foi o aprendizado e o desenvolvimento de novos idiomas, né? Querendo ou não, isso é uma oportunidade e dá acesso, abre muitas portas, né, ao longo de nossa carreira e para a vida também. Acredito Bacana. que essa curiosidade, essa, né, vontade de aprender, entrar em contato com uma outra cultura, foi a minha maior motivação para ter escolhido o curso de letras português e inglês. Bacana, e a Jade, bom, tá no primeiro semestre, então conta pra gente, Jade, qual foi o motivo da tua escolha? Bom, desde pequena eu sempre gostei, assim, da ideia de ser professora. Eu brincava com os meus primos, né? Eu sempre gostei muito de aprender e passar esse conhecimento que eu aprendi, né? Isso foi uma das motivações de eu escolher o curso de letras, que é a licenciatura, né? E outra motivação foi a língua também. A língua sempre me fascinou, assim, o português,
E depois, mais tarde, eu conheci o espanhol e eu realmente me apaixonei, assim, essa capacidade que a gente tem de se comunicar, as diferenças das línguas, as suas variações, enfim, todas essas coisas, assim, que a gente se utiliza, né, como um instrumento para se comunicar. Eu achava, assim, essa capacidade, meu Deus, isso é incrível. E aí, então, isso me motivou a escolher letras, sem falar que eu gosto muito de ler e tal. E o espanhol foi uma coisa, assim, que eu descobri no ensino médio e eu me apaixonei. Então, hoje, nas aulas, eu aprendo coisas que eu já sabia, mas só que a gente vive aprendendo coisas de maneiras diferentes, né? E isso é em todas as cadeiras que eu tô tendo. Quando eu cheguei aqui, eu nunca tive linguística, assim. Então, tu chegar do ensino médio e aí tu vê gramática normativa durante 8 anos da tua vida. E aí tu chega no ensino médio e tu vê, na graduação, e tu vê, não é errado falar os peixes. Não é errado isso, é questão de adequado, inadequado, e a gente começa a estudar a língua como uma ciência, né? E não só a gramática normativa. Isso está me cativando cada vez mais, assim, e esse é o mais legal. A gente justamente vai aprendendo, vai conhecendo um mundo totalmente novo, né? Eu confesso que eu já cheguei a pensar em fazer letras. Seja bem-vinda. Vamos ver, vamos terminar o jornalismo aí para... Bom, e a Aline está na pesquisa, né? Já está no mestrado. Então, Aline, eu quero saber como é que aconteceu essa tua trajetória dentro da pesquisa. Bom, no curso de letras eu sempre tive muitas oportunidades e uma das principais foi a iniciação científica, né, que é uma experiência que recomendo a todos os alunos de graduação, né, uma forma de ingressar na pesquisa ainda na graduação, de aprender como pesquisar, e isso se tornou uma paixão para mim, porque eu comecei a trabalhar num projeto de pesquisa que gerou a criação do dicionário Field, um dicionário de futebol, né, a gente trabalha com semântica, né, semântica de frames. E então foi uma experiência muito enriquecedora que me motivou a seguir a carreira acadêmica. Eu, em seguida, ingressei no mestrado e pretendo também fazer o doutorado aqui no programa de Linguística Aplicada. Eu quero saber da professora agora, como é que a gente pode dizer que está o mercado, então, para esses profissionais de letras? Bem, o mercado para a área de formação, quem busca uma formação em licenciatura, seja nas respectivas áreas de formação, há uma carência, assim, geral, né, de professores para o Brasil, diríamos. Há sempre oportunidades, né? Não vou dizer assim que em termos de remuneração, o que paga, o que não paga. Há oportunidades, sim. Temos mercado de trabalho tanto no espaço, né, de escolas estaduais, municipais, escolas privadas, programas que buscam professores, né, na área dos institutos federais. Então, cada área, cada setor, cada mercado em que há um espaço, há toda uma regimentação, há todo um regimento, há todo um processo, né, para ingressar nesse mercado, né? Então, claro, ter a titulação, ter a formação, ter o seu diploma é um primeiro passo nessa escada, né? No processo de crescimento e formação. Então, há demanda, sim, há demandas, né? Eu não poderia avaliar nesse momento como está a questão em termos de remuneração. Mas os sites dos sindicatos estão aí com seus valores, né? O próprio Estado tem os indicativos, né, para os seus contratados, abre muito espaço para contratados. Sei que as oportunidades em termos de editais para formados no âmbito de licenciatura para os institutos federais têm crescido, esses editais, a busca, né, uma busca também qualificada com professores já com pós-graduação, o seu mestrado, especialização, mestrado e doutorado, né? Então, como eu vejo em termos de experiência de mercado, né? Há uma luta constante, né? Há uma busca constante, há uma luta constante, né? A questão de educação em termos dimensionais, em termos de Brasil, de mundo, há muitas coisas que devem ser feitas, né? Mas, localmente, eu posso dizer que há oportunidade, sim. Tá certo, muito bacana. Bom, o Conexão Profissões faz agora um rápido intervalo e na volta você confere uma aula prática do curso de Letras da Unicinos. É um instante só, nós já voltamos.
Estamos de volta com Conexão Profissões. O programa de hoje se dedica a falar sobre profissional de letras. Exatamente. Durante a graduação na Unicinos, os alunos escolhem entre as opções português, inglês ou português e espanhol. E eu fui acompanhar uma dessas aulas do 7º semestre do curso. Acompanhe os detalhes. Olá! Hoje eu vim acompanhar uma aula do curso de Letras aqui da Unicinos, a disciplina de Língua Inglesa 1, só que a aula é toda em inglês. Será que a gente consegue acompanhar? Vamos lá! Bom, então, esse daqui é o professor Cláudio, professor aqui da disciplina. Estava aqui falando inglês, né, professor? Então, na verdade, eu quero saber, essa aula é realmente toda em inglês? 100% em inglês. A participação do professor, a participação dos alunos, os textos lidos, é tudo em inglês. E como é que funciona a dinâmica dessa aula? Os alunos recebem uma lista no começo do semestre com as obras que eles têm que ler, e essas obras incluem poemas, contos, até revista em quadrinho a gente vai ler esse semestre. E no dia em que a leitura está marcada, o pessoal já fez a leitura em casa e a gente faz uma discussão que é toda em inglês. Que bacana. E qual é o conteúdo da aula de hoje? Hoje nós estamos discutindo poemas. A gente tem sonetos de Shakespeare, tem poemas de Elizabeth Barrett Browning, Andrew Marvell, William Carlos Williams, a lista é bem comprida. Que bacana. Bom, então a gente agora vai conversar com alguns alunos aqui dessa disciplina. Esse daqui, então, é o Gustavo. Então, Gustavo, eu quero saber de ti, tu já tinha tido alguma aula toda em inglês antes? Por que tu escolheu também fazer esse curso? Bom, sim, nós já tivemos aulas em inglês, na verdade, mais 6 cadeiras que nós já tivemos em inglês. E eu escolhi esse curso justamente porque eu gosto de trabalhar com literatura, então a cadeira de hoje é realmente muito gratificante. E não só trabalhar em um simples inglês, nós estamos trabalhando, por exemplo, com Shakespeare hoje, um inglês arcaico, no caso, né? Então, é realmente um desafio e também se torna bem gratificante para a gente. Que bacana. Bom, essa daqui é a Monique também, então eu quero saber de ti, Monique, o que mais te chama a atenção nessa disciplina? É justamente a criticidade que a gente desenvolve na questão de estudar os poemas, a literatura, ler de uma forma diferente, questionando, compreendendo. Então, a gente aprende a ler e a interpretar de novas maneiras, né? E isso que é bem interessante. Eu, particularmente, gosto muito de literatura, então eu sempre quis estudar literatura inglesa e ter a aula em inglês ainda enriquece muito mais o conhecimento que a gente adquire aqui. Que bacana. Bom, essa daqui é a Gabriele. Então, Gabriele, a Monique falou dessa questão de vocês aprenderem a serem mais críticos, enfim. E tu acha que isso também é importante depois para o teu futuro profissional? Com certeza, porque é um curso onde a gente está se preparando para depois trabalhar como professores, né, de inglês e essa criticidade, isso tudo que a gente consegue aprender e desenvolver melhor aqui é o que a gente vai depois estar lá na sala de aula fazendo com os nossos alunos, né? Então, quanto mais preparados nós conseguirmos estar aqui, melhor acho que vão ser as nossas aulas, enfim, né? Certo, que bacana. Bom, essa daqui é uma turma do 7º semestre, então, até como o Gustavo falou, já estão aí na 6ª disciplina em inglês, mas além de aprender, então, essa questão da língua inglesa, também é importante aprender realmente a cultura para depois conseguir passar para os futuros alunos, né, professor? Com certeza, porque quando a gente trabalha como professor, a gente está exposto a uma série de realidades diferentes. A gente trabalha com seres humanos. E eu acho que a literatura, mais do que expor os nossos alunos, os nossos futuros professores a uma língua estrangeira que eles vão estar ensinando mais adiante, expõe eles a realidades diferentes, a culturas diferentes, a tempos diferentes, e essa diversidade toda que a literatura nos proporciona auxilia muito o professor depois, obviamente, quando ele for dar aula de literatura, mas também quando ele for dar aula de língua. Tá certo, professor. Muito obrigada. E a gente fica por aqui. Até a próxima. Bacana poder conferir essa aula, né, Jéssica? Com certeza, até foi bem legal. Os alunos dominam muito bem o inglês. O professor também foi bem bacana. E, professora, eu quero saber, então, como é que o curso está estruturado? Muito bem. O curso está estruturado em 3 grandes áreas. A área da formação docente, compartilhada com todos os cursos de licenciatura. A área do humanismo social cristão, também compartilhado com todos os cursos de licenciatura. E o curso de letras especificado nas áreas de linguística,
literatura e também a formação docente para o futuro profissional, tanto em língua portuguesa como em língua estrangeira. Atualmente, em programas que a gente tem desenvolvido de cooperação internacional, nós estamos com uma professora espanhola ministrando aulas no curso de português e espanhol. Isso foi resultado também de um trabalho, né, de aproximação com o governo espanhol e para promover essa integração, né, de ter um professor de língua espanhola, né, presente por 1 ano até 2 anos aqui dentro da universidade. Bom, eu não posso deixar de perguntar então para as gurias por que elas escolheram então fazer o curso de letras, né? O que vocês mais gostam? Né? Isso, por que vocês mais gostam então do curso? Por favor, começam com Lilian. Acredito que, como a professora Dila estava falando, estas parcerias que o curso de letras faz com alguns professores estrangeiros, seja alguma dos motivos, né, das questões, enfim, que eu acredito ser bacanas, assim, né, que chamam a atenção, que me chamam a atenção no curso. Outras questões, como programas como o PIBID, que possibilita a entrada do estudante, o primeiro contato com a escola, né, com escolas municipais e estaduais também. Bem como também a pesquisa, como a Aline Nardo já havia comentado antes, né? Os programas de iniciação científica que dão acesso ao aluno à pesquisa é um dos outros fatores que chamam a atenção e deixam o curso de letras mais interessante. Um dos motivos de eu ter vindo para cá, né, foi também essa grande oportunidade que a gente tem de ter bolsas no exterior, poder fazer aulas no exterior, né? O PIBID eu estou participando e é um programa maravilhoso. A gente bota em prática as coisas que a gente aprende em sala de aula. E eu estou tendo aula com essa professora da Espanha, então é um contato cultural muito diferente que te enriquece muito na tua formação, né? Isso é o mais legal, a gente poder ter essa diversidade de opções para nos contribuir como futuros profissionais, né? Sem falar que aqui eu estou tendo nas aulas da formação docente, eu comecei a pensar em mim como e de maneira diferente, na sociedade de maneira diferente. A gente também tem incentivo nessa formação de tipo qual é o meu papel como cidadão e como futuro professor, como futuro profissional de língua, né, e de professores. Tá certo, meninas. Bom, e no próximo bloco você vai conhecer uma profissional que já atua na área. E tem mais entrevista aqui no estúdio. Nós já voltamos. Estamos de volta com o Conexão Profissões e o programa de hoje se dedica a falar sobre profissional formado em letras. E agora nós vamos conferir um depoimento de uma profissional que se formou em letras com ênfase em espanhol e atualmente é professora e trabalha com traduções de documentos. Acompanhe. A minha rotina como professora de idiomas é bastante agitada. Trabalho em várias escolas, tanto pública como particular. Trabalho com públicos diferenciados, com alunos de ensino fundamental, ensino médio, educação de jovens e adultos também, turmas de pré-vestibular e também espanhol para fins específicos, que é mais direcionado a empresas, turmas in company, onde necessitam para negociações. Atualmente, há uma demanda bastante significativa da língua espanhola, porque está em crescimento, os alunos estão necessitando de um idioma a mais, que não seja somente o inglês, e o espanhol é esse idioma escolhido. O curso de letras possibilita não só a formação como professor, para atuar como professor de língua portuguesa ou o idioma escolhido, mas também podemos trabalhar com tradução e revisão de textos. O tradutor juramentado, que é o meu caso, trabalha com a tradução de documentos específicos. São documentos vindos do exterior que não têm validade aqui no Brasil, porque para ter validade, ser documento oficial, ele deve estar traduzido por um tradutor público.
Diferentemente de textos, livros, de artigos que podem ser traduzidos por qualquer pessoa que se sinta habilitada, os documentos pessoais emitidos no exterior, para ter validade no Brasil, necessitam estar traduzidos para a língua portuguesa. Essa tradução só pode ser feita por um tradutor público, ou conhecido também como tradutor juramentado, que está credenciado na Junta Comercial do Estado, onde reside e atua. Os documentos que costumo traduzir são de 2 tipos. São classificados em textos comuns e textos especiais. Os textos comuns são geralmente carteiras de habilitação, carteira de identidade, carteira de vacinação ou documentos bem simples. E os textos especiais são aqueles de âmbito jurídico, bancários, documentos universitários, entre outros. O tradutor juramentado é muito importante porque reproduz fielmente o que o documento em língua estrangeira transmite. Assim, ele tem fé pública, dando a validade do documento no país, né? No nosso caso, no Brasil. É atribuição também do tradutor atuar como intérprete em juízo, em ocasiões onde se faça necessário a sua presença, como, por exemplo, em casamentos com estrangeiros, em compra e venda de imóveis e outras situações onde há uma língua diferente da língua portuguesa e que precisa ser interpretada. E a gente continua com a nossa entrevista aqui no estúdio. Estamos com a Dila de Moura, coordenadora do curso de Letras da Unicinos, e ainda as alunas Lilian Reis e Jade Garcia Rocha e a egressa Aline Nardes dos Santos. Bom, professora Dila, então o curso também oferece algumas oportunidades de estágio, certo? Sim, as oportunidades de estágio dizem respeito a uma área dentro do Unicinos Carreiras, sim? Porque o curso tem os seus estágios obrigatórios, ou seja, para a formação de professores é exigência de termos estágios regulares, regulamentados e regulares dentro do próprio curso, sim? Então, os cursos têm até 3 estágios, né? Ou seja, 3 oportunidades de o aluno ter essa supervisão em sala de aula e essa experiência, né, na sua formação da vivência numa escola. Uhum. E as alunas, então, das experiências que vocês já tiveram, o que vocês podem comentar para a gente, compartilhar com a gente? Aline, começando contigo. Bom, eu destaco a experiência no programa de licenciaturas internacionais. Eu tive a oportunidade de passar 2 anos em Coimbra estudando português. O curso se chama Estudos Portugueses e Lusófonos. Então, foi uma vivência maravilhosa também pelas questões culturais, né? De poder estar numa universidade de tradição, no curso de português, também de poder viajar e entrar em contato, então, com diversas culturas, já que é uma universidade que recebe estudantes de todo o mundo. Eu também destaco o PIBID, eu tive a experiência de trabalhar no PIBID inglês, né? Então, é uma experiência que permite uma vivência muito mais contextualizada da docência. E eu também realizei um estágio não obrigatório como revisora, que também contribuiu muito para a minha formação e é um trabalho que eu desenvolvo até hoje. Tá certo, bacana, Aline. Bacana. Como a Aline Nardes vivenciou um intercâmbio, eu também tive essa oportunidade pelo mesmo programa de licenciaturas internacionais, mas na cidade do Porto. Então, eu fiquei 2 anos também na Universidade do Porto, 2 anos em intercâmbio, mas na Universidade do Porto, no curso de Ciências da Linguagem, né? Por a Unicinos ter um currículo voltado para a linguística aplicada, eu tive a oportunidade de estudar Ciências da Linguagem no Porto. E a questão agora também eu estou cumprindo um dos meus estágios obrigatórios. Passei pelo PIBID também. Acredito que o PIBID seja muito bom, principalmente para os alunos que estão iniciando no curso, para não chegarem no estágio completamente sem experiência, né? Então, o PIBID já te permite a pessoa esse primeiro contato com os alunos. E é isso. Bacana. E, Jade, você já teve aí alguma experiência? Está no comecinho do curso, mas já teve alguma oportunidade? Sim, eu estou no PIBID. Estando no primeiro semestre, eu tive essa grande oportunidade de participar do PIBID. Eu participo do projeto espanhol,
que é coordenado pela Silva, a professora Silvia Maturo. E é muito legal, assim, porque para mim é diferente, porque eu tenho 18 anos, acabei de sair do ensino médio e eu voltei para o ensino médio desde já. Então, os alunos da escola que eu desenvolvo atividades têm mais ou menos a minha idade, né? Então, a gente cria uma proximidade maior do que se fosse uma professora mais velha e fica mais fácil da gente desenvolver. E também eu vou adquirindo essa experiência para no futuro eu não chegar no meu estágio e, meu Deus, o que eu faço? Eu não saber o que fazer, né? Isso é muito legal. E eu aprendo muitas coisas. Eu boto tudo que eu tô vendo na aula em prática e mais, né? Tu sempre tem que estar pesquisando e aprendendo mais para poder passar o conhecimento, né? E o legal também é que tu aprende com os outros. É uma troca, né? Bom, eu destaco rapidinho que os programas PIBID é um programa institucional de bolsas de iniciação a docência, e que o programa das licenciaturas internacionais, programas de licenciaturas internacionais, são programas governamentais fomentados pela CAPES. Tá certo, então a gente agradece. Então, e para quem quiser saber mais sobre o curso de letras da Unicinos, é unicinos.br/graduação/letras. Muito obrigada pela presença de vocês e o Conexão Profissões de hoje fica por aqui. Para conferir esta e outras edições, acesse o nosso canal youtube.com/TV Rádio Unicinos. Até o próximo programa. Tchau!